Então, muito bem. Isso aqui é uma tabela que foi feita na aula passada, então vejam o vídeo passado, né, que foi ensinado o que é uma célula, como criar essa tabela, né, como personalizar aqui em formato de reais, os filtros, né, o total, né, e tudo mais, né. Isso aqui foi uma continha, né, de combustível que eu coloquei aqui, né, e adicionei uma grana, né. Peguei esse combustível e adicionei R$ 100, tá? Então, com base nisso, vamos começar a estreitar um pouco mais o relacionamento com Excel, tá? Então, a nível visual aqui, né? O que a gente tem aqui? A gente tem algumas guias aqui, né? Então, a página inicial aqui é praticamente o que a gente conhece do Word, né? De formatação, né? Como você vai formatar a célula aqui, né? Então, porcentagem, dinheiro, etc. Né? Então, isso aqui pode ser R$ 200, isso aqui pode ser 2.000%. Isso aqui pode ter só essa pontuação de milhar, né? E vírgula, então eu coloco 5.000. Viu que ele sai com pontinho, bonitinho e tal. Isso pode ter mais zeros, menos zeros, né? Sem nada, eu quero fazer redondão, quero deixar os dois. Geralmente, formato moeda já vem com os 2 zeros aqui de moeda, tá? Então aqui é toda a formatação, né? E lembrando que cada um desses ele tem um menu ampliado. Então eu estou na página inicial, né? Eu quero informações sobre fonte. Então quando eu clico nessa setinha, aparece essa janela de fonte, onde você vai ter alinhamento. Eu quero colocar o negócio na vertical, entendeu? Tudo isso é possível, né? Mas é legal falar depois de cada menu desse com calma, né, em outro momento. Quero mostrar as possibilidades primeiro, né? Então aqui tem a parte de formatação, ainda falando da página inicial, né? Tem formatações, outras formatações condicionais sobre as tabelas e outros tipos de controle, né? Vamos devagar. Tem a parte de inserção, né? Que é onde a gente cria tabelas, gráficos, né? Tudo isso pode virar um gráfico, enfim. Isso vai longe. Layout de página, fórmulas, dados, revisão, né? Claro, precisa revisar, ver a questão ortográfica, tudo mais, exibição, né? O tipo, como você quer enxergar, tem milhões de formas. Quando isso aqui começa a ficar com várias colunas aqui, você precisa começar a mudar a maneira de enxergar aqui, né? Claro, aí você tem os complementos, ajuda geral, design, né? Beleza. E também existem menus suspensos. O que são menus suspensos? Dependendo do tipo de formatação que você tem aqui nesse inteirinho, né, do Excel, nessa área de trabalho aqui, ele aparece mais menus aqui. Então, por exemplo, eu cliquei dentro da tabela. Eu vim aqui, inseri a tabela, né, gerei essa tabela. Quando eu clico dentro da tabela, olhem aqui, ó. Clico fora, ele some. Clico dentro, aparece. Porque a tabela tem suas opções especiais. Então, essa tabela, pô, esse azul e branco tá horrível. Então, ó, se eu vim aqui, ó, estilo de tabela e clicar aqui para baixo, né? Ó, você tem várias formatações automáticas que você consegue fazer, né? Então, você consegue ter uma gama boa, né, de formatação sem perder muito tempo. Você pode fazer isso na unha? Você pode, mas é perda de tempo, né? Isso aqui é automático, é rápido, enfim. Por isso que eu não gosto muito de formatar inicialmente, lá, dar um negrito, itálico. Melhor deixar por aqui, mas claro, se é uma coisa que você não muda, que você não atualiza, se você quiser uma formatação melhor, você, claro, que deve fazer isso. Mas, a priori, vamos deixar essa formataçãozinha simples aqui, ó, né? Se essas linhas aqui te incomodam, então só voltando aqui, desculpa. Então falei aqui das ferramentas de tabela, né? Onde existe uma série de informações que a gente já vai chegar, né? E também temos aqui as informações gerais de layout. Então, uma coisa interessante. Eu quero tirar esses quadriculados aqui, enche o saco. Eu quero um negócio mais clean. Então eu vou em exibir. Dá para você tirar a barra de fórmula, se você não usar. Claro. Dá para você tirar a linha de grade. Então, ó, fica bem mais bacana, né? Sem a linha de grade aqui. Dá para tirar os títulos, o ABC, as referências, né? E a linha de grade, né? A régua não está adicionada, aquela reguinha do Word.
Então, beleza. Então aqui já temos uma coisa mais clean, então vamos arrumar, jogar isso mais para lá. Né? Então, ó, selecionei aqui a coluna, cliquei aqui, arrastei, botão direito, excluir. Eu posso fazer assim, eu posso selecionar, segurar Ctrl e apertar menos. Ele também exclui. Então, imagine aqui que eu quero apagar esse valor. Seguro, clico aqui. Quando eu clico aqui no numeral, eu seleciono a linha inteira. Seguro Ctrl e aperto menos. Imagine que eu quero adicionar uma coluna. Eu também posso, botão direito, inserir. Ele sempre insere acima. Imagine que eu quero mais rápido. Eu seguro Shift, Ctrl e aperto a tecla igual. Ele também adiciona. Então, revisando para excluir, se eu quero excluir uma linha, eu clico aqui. Se eu quero excluir uma coluna, eu clico aqui. Para apagar, seguro Ctrl e aperta menos. Ou, para adicionar, Shift, Ctrl, o igual. Ou mais, né? Aqui no meu caso, no meu teclado, é mais igual. Aí ele já adicionou uma coluna aqui. Como isso aqui é uma tabela, sempre tem que ter um título, né? Uma vez que eu resolvi aceitar a configuração de título, como eu mostrei na última aula. Então, ele sempre, se eu clicar aqui e for adicionando, ele vai sempre dar nomes, porque ele vai pegar referências disso. Tudo é referência no Excel. Então, imagine só que eu quero fazer uma rachada de valores aqui. Imagine aqui que você é casado com uma mulher, você trabalha, sua mulher trabalha, só que você paga um pouco, ela paga um pouco. Então eu clico aqui, vamos adicionar uma coluna, né? Botão direito, inserir, ou Shift Ctrl mais. E eu quero falar aqui quem paga o quê. Eu quero começar a dar nome aos bois, entendeu? Deixa eu tirar o volume para não atrapalhar. Então eu vou colocar aqui responsabilidade. Aí eu vou colocar aqui meu nome, Denis, ou melhor, fulano e fulana. Então o fulano paga água e combustível. Opa, Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei. A fulana paga o resto. Fulana ganha bem, né, mano? Mulher ganha bem. Então você seleciona aqui Ctrl C, segurei, arrastei, Ctrl V, colou tudo. Então, temos aqui agora quem paga o quê. Aí eu quero saber, o fulano gasta quanto? Ou melhor, ele paga quanto? Eu vou aqui na setinha e vou filtrar só o fulano. Então, fulano gasta R$ 210. E a fulana? Claro, a fulana gasta R$ 765. E os dois juntos, evidentemente, gastam os R$ 975, né? Ou seja, o fulano está de boa. Então, essa é a ideia do filtro, né? Essa é a ideia de você ter um trabalho no Excel. Deixa eu jogar aqui mais para cima, apaguei, né, para ficar mais controlado aqui. Isso aqui é só um estudinho, né? Esse estudinho, ele foi utilizado aqui na parte do combustível. Então, o combustível, ele está arrastando daqui. Ele está pegando a célula e está somando mais R$ 100. Cada célula, ela pode ser usada para fórmulas ou para operações matemáticas. Então, quando eu dou um igual aqui, eu coloco. Eu posso somar, por exemplo, esse cara mais esse cara, menos esse cara, certo? Dividido por esse cara. Aqui deu menos R$ 75. Eu posso fazer na unha também. 100 mais 75 mais 85. Lembrando que eu coloquei um igual aqui, né? Enter, 260. Então, como eu disse antes, é uma ótima calculadora o Excel, né? E essas contas podem ser feitas ou na unha ou migrado. Eu quero 100 mais 75 mais o gás. Clico aqui. Então, eles se somam, né? Agora, entendendo como isso funciona, eu quero saber taxas de valores. É bem interessante isso. Quando eu seleciono valores, seguro e arrasto, se você olhar aqui embaixo, ó, ele já te dá um panorama. Então eu selecionei aqui, ó, de tudo isso aqui,
A soma é R$ 975 que está aqui por causa da fórmula subtotal, né? Subtotal é a soma, né? Que ela dá. Então, quando eu coloco soma, aparece subtotal aqui. Mas por que subtotal? Porque subtotal é uma fórmula que, quando você filtra, ele dá só os valores filtrados. Ele é tipo uma soma mais inteligente, tá? Só explicando essa questão do subtotal. Mas isso é porque eu fui aqui na tabela, botão direito, linhas de totais. Eu posso tirar ou posso colocar. Então, tabela, linha de totais, como eu mostrei na última aula, não é? Então, com isso, eu já sei, eu já consigo fazer uma tabela, saber os totais, média, soma, selecionei aqui, tem as informações gerais, sei quanto fulano paga, sei quanto fulana paga através do filtro, né? E tenho aqui os itens, né? Agora, vamos falar um pouco de referências, né? Lembrando que o combustível é 30 mais o 100, ou seja, a célula G1, né? Aqui, ó, G1 mais os R$ 100 deu 130. Se eu apagar esse 30, você viu que ele altera aqui. Então, o que aconteceu? Ele manteve o G1 ainda mais o 100, a fórmula é a mesma, só que a célula vazia é zero. Como eu também posso alterar, e isso é interessante. Então imagine que essa parte aqui, dessa viagem, em vez de 30 foi 80. Olha para o combustível aqui na tabela. Aqui está R$ 100, agora vai ficar 180. Aqui apareceu isso por quê? Porque está comendo o tamanho, né? Então se eu der 2 cliques, ele aparece. Então não se preocupem com isso, tá? Então, a sacanagem do Excel é isso. Ele é paramétrico, ou seja, eu posso sempre alterar as coisas aqui e as formas se atualizam de uma maneira automática. Então, inclusive, ó, olha só o que aconteceu aqui. Vou até pintar para a gente ver como é interessante o Excel. Esse cara e esse cara. A partir do momento que eu altero essa base do custo de combustível, eu vou... Aqui for 60, vai aumentar aqui por causa da fórmula e vai aumentar aqui por causa da fórmula. Por quê? Porque eu tenho a fórmula total, que é a soma dessa coluna, e eu tenho uma fórmula aqui, que é o combustível mais os R$ 100 que eu precisei usar, de pedágio, por exemplo. Então, se eu colocar aqui 80, olha tudo que está em amarelo aqui da tabela. Ele altera automaticamente. Então, essa é uma ótima jogada do Excel, né? Você consegue alterar os dados sem ter que fazer uma nova tabela, né? Isso aqui na mão é uma coisa, né? No Excel realmente faz com que não exista mais esse negócio de fazer tabelas à mão, entendeu? Por causa da parametricidade que ele oferece com as coisas, né? Mas eu não gosto de deixar a formatação, né? Porque eu gosto de deixar a formatação automática da tabela. Claro, use quando precisar, é sempre importante pintar, controlar e etc. Mas eu sempre quero passar isso de uma maneira automática, eu acho que é sempre mais interessante, né? Então, vamos falar um pouco mais de formatação. Existe... Já tem bastante tempo já esse vídeo, não? Acho que dá para encaixar. Vamos falar de formatação condicional. Então, eu vou só aumentar um pouco, né, aqui os dados para a gente visualizar isso melhor. Então, se eu clicar aqui na linha Shift Ctrl+, eu estou adicionando, certo? Certo. Como é uma tabela, se eu vou nos limites dela aqui, tá vendo que vira uma seta? Ele seleciona só os limites. A mesma coisa serve para a linha. Se eu vier aqui, ó, nos limites, você tá vendo que é só uma seta? Então, às vezes, se eu estou trabalhando aqui do lado, por exemplo, se eu clico aqui na linha Shift Ctrl+, eu aumento a linha inteira, inclusive aqui que eu não queria aumentar. Então, se eu venho aqui na setinha, clico, ele seleciona só o limite. Aí eu dou um botão direito, inserir, linhas da tabela acima. Aí eu insiro sem atrapalhar o meu controle que eu tenho do lado. Então, vamos nessa pegada aí. Então, vamos aqui inserir tabelas, né? Ou seleciono aqui, Shift Ctrl+, e vou dando mais. Aí ele vai aumentando, né? Então, vamos aqui agora. Imagine que eu pago mais o quê? Tanta coisa para pagar, minha Nossa Senhora, né?
Então, cartãozinho maravilhoso, banco, investimento, e mais um monte de coisas, né? Então vou colocar aqui custo 1, custo 2 e assim por diante. Opa, olha a cachaça, 1h dessa da manhã. Então aqui custo 2 e por aí vai. Custo 3 e assim por diante. Queria aproveitar para mostrar uma coisa bem interessante com isso aqui. Quando eu coloco coisas sequenciais aqui, tá vendo que toda vez que eu clico aqui, tem um pontinho aqui, tá vendo? Quando eu venho aqui nesse pontinho, aparece um sinal de mais. O que é isso? Então imagine que eu selecionei aqui custo 1, custo 2, custo 3. Se eu clicar aqui nessa análise rápida, né, ele faz um estudo dos dados, né? Então, ele faz um estudo aqui, tanto da parte de textos, de valores, e cria, por exemplo, repete o que é igual. Então, imagine aqui se eu tenho custo 1 e eu tenho uma coisa que repete aqui. Então, custo 3. Selecionei aqui. Se eu clico aqui e eu quero, por exemplo, saber os valores iguais, tá vendo? Ele mostra os valores iguais aqui, né? Isso é só um dos exemplos, tá? Vamos adentrar. Cada parte dessa é um universo. Mas o que eu queria mostrar era isso. Custo 1, custo 2, custo 3, eu clico aqui no mais. Se eu arrastar, aqui, tá vendo aqui, ó, ele já entende automaticamente. Ele dá a sequência. Quando eu coloco 1, 2, 3, ele já, ó, custo 5, custo 6, custo 7. Entendeu? Eu não preciso digitar quando são coisas sequenciais. Então eu tenho aqui A, B, C. Seleciono. Clico aqui no mais, ó. Ele repete igualmente as coisas, entendeu? E isso é muito útil, né? Uma sequência de dados para você não ficar digitando uma série de coisas aqui, né? Então, preenchi a planilha aqui. A planilha. Então, vamos jogar um pouco para fulana. Vamos jogar um pouco para fulano, certo? E vamos colocar valores aqui. Total de R$ 2.565. Se você der 2 cliques numa fórmula qualquer, né? Lembra do combustível? Cadê o combustível? Ele mostra as referências pintadas aqui. Então, se eu clicar 2 vezes no total, eu tenho todo esse total. Se eu clicar 2 vezes no combustível, eu tenho aqui as referências dele. E já tem uma planilha melhor, mais bacana, né? Então, imagine que isso está ruim de ver, né? Imagine que isso aqui é gigante. Eu vou ficar... Claro, eu sou esperto, eu vou filtrar aqui. Fulano, beleza. Fulana. Mas eu quero ter uma visualização um pouco melhor. Existe uma coisa chamada formatação condicional, que é muito interessante. Então, imagine só que eu quero deixar tudo que for fulano verde e tudo que for fulano e fulana vermelho. Que a fulana gasta mais, então ela tem que pagar mais. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso vir aqui, pintar ele bonitinho, ó. Aqui, ó, fica bonitinho, né? Ou posso fazer isso automaticamente. E eu gosto sempre do automático, porque ajuda a vida da gente, né? Então, cliquei, arrastei, selecionei isso. Aqui ainda, eu estou só na parte inicial ainda, tá? Falei de Word, agora eu estou chegando na formatação condicional. A formatação condicional, ela é uma infinidade de coisas que, dependendo do que estiver na célula, ela vai te dar automaticamente uma resposta. Então, regras de célula. Para números, tudo que for maior que 80, tudo que for menor que 80, por exemplo, aqui. Vou fazer aqui primeiro que vai mais legal. Formatação condicional. Então, eu quero saber tudo que é maior que 100. Ó, aqui, ó. Eu dou um OK, vai ficar, né? Mas aqui só para a gente estudar. Maior que 50. Maior que 100. Maior que 200. Isso pode ficar vermelho,
amarelo, verde, vermelho de outro jeito, ou eu posso personalizar a cor, a fonte, a borda e o preenchimento de qualquer coisa. Então isso aqui é muito útil, né? Então eu quero saber o que está gastando mais que R$ 100. Deixa aqui. Agora olha que interessante. Vou clicar aqui, ó, no total, né? Aqui é a linha inteira. Se eu clicar aqui, é só a tabela. Espera aparecer essa setinha apontando para a direita. Botão direito, inserir. Colunas da tabela à esquerda? Não. Linhas de tabela acima. Então vamos aqui. Ou segura aqui, né? Shift Ctrl mais. Então imagine que eu tenho um valor aqui 200, 300. Ficou vermelho por quê? Porque quando eu trabalho dentro de uma tabela, quando eu crio uma sequência nova, ele já assume a formatação. Então ele já assumiu que é dinheiro, então apareceu o RS, e assumiu a formatação condicional, né, que eu vim aqui, né? Gerenciar regras vai te mostrar. Então, tudo maior que 100, que é o valor desse limite, que é sempre essa tabela, né? Então, só revisando, o que eu fiz? Eu selecionei aqui, foi em formatação condicional, regras de realce de célula é maior que, coloquei aqui, R$ 100. Dei Enter, escolhi vermelho, poderia colocar verde, ok, certo? E aí mostrei que se você for adicionando aqui, ele sempre adiciona acima. Então eu clico no total, inserir, acima e coloco lá. Ele já assumiu tanto a questão da formatação de moeda, como da formatação condicional. Então, esse é um exemplo. Agora, imagine que eu quero fulano e fulana de cores diferentes. Selecionei aqui, ou eu seleciono assim, ou eu clico aqui, apareceu a setinha, clico, seleciono esta seleção inteira da tabela, que foi configurada conforme a aula anterior. Então, formatação condicional, regras de realce. Então, vamos lá, cadê o igual? É igual a. Então, fulano, tá vendo que já pintou? Fulano, eu quero verde. Aproveita essa seleção e coloco mais uma. Pode colocar quantas você quiser. É igual a fulana. Então, automaticamente, tudo que eu colocar daqui para frente, fulano e fulana, ele vai pintar para mim, né? O que é muito útil, né? E eu quero ver como faz isso. Eu quero ver o que eu fiz. É simples, seleciono a área que eu quero ver, formatação condicional, aí eu posso criar a regra nova do zero, em vez disso aqui tá mais mastigado. Posso limpar as regras, então eu quero limpar todas essas regras. Eu clico aqui e vai limpar. Mas eu não vou limpar agora. Então vamos lá, formatação condicional, gerenciar regras. Então, ó, aqui tem tanto a questão do fulano quanto da fulana, só que em seleções diferentes. Ele está mostrando tudo que tem dessa tabela. Então, da B2 a B17, ou seja, B2 a B17 aqui, B17, ele tem a questão do fulano e fulana, né? Para a coluna B. Para a coluna C, eu tenho da C2 a C17, então, coluna C, linha 2 até a coluna C, linha 17, que são esses dois casos, o que for maior que R$ 100. Então, eu posso ainda editar isso, excluir isso e criar regras novas do zero. Aí aqui você tem todo o menu. Formatar célula com base em um respectivo valor. Formatar apenas células que contenham tal informação. Formatar células que tenham os primeiros e últimos valores de qualquer forma. Perceba que isso é um universo de coisas, né? Então, fuce, né, à vontade em formatação condicional, ó, e saiba que tem todas essas informações. É maior, é menor, está entre, é igual a, texto que contém. Se contém uma letra, imagine que eu estou fazendo um trabalho para dois clientes, cliente A e cliente B. Então, o que for cliente A, se tiver a palavra cliente A, vai repetir, vai pintar, né? Numa data que ocorre, tudo que acontecer data tal, né? E essa aqui é super útil, né? Porque às vezes está fazendo um input de dados, e esse input de dados precisa que você coloque coisas que não se repitam. Então, valores duplicados. Valores duplicados é maravilhoso. Então, é a mesma coisa.
eu quero escolher aqui, tudo que for duplicado vai ficar, sei lá, borda vermelha. Ok, como tudo repetiu, percebe que apareceu uma bordinha vermelha aqui, em tudo, né? Os que não se repetem, evidentemente, não haverá borda, tá vendo? Então a borda só fica aqui. Mas também poderia ser cor, poderia ser formatação personalizada e tudo que você precisar, né? Então nós falamos aqui da tabela, falamos de como formatar isso, né? E com isso, cada vez mais a gente vai brincando aqui, né? Tanto adicionar célula como coluna, né? As seleções aqui. Então, com isso, né? Eu recomendo que até antes de avançar nas próximas aulas que ainda vou colocar, brinquem com essa questão. Peguem coisas da vida real e comecem a descobrir sozinhos as dificuldades, porque o Excel é prática, né? Se você ficar vendo e faz uma vez e vai para o próximo, você não vai aprender nada, né? Legal é você pegar isso e começar a aplicar, né? Vou dar uma sugestão. Faça um controle de gastos seu, né? E comece a brincar com as situações, comece a ver o que é mais que R$ 100, quem paga o que é custo de tal lugar, né? Começa a filtrar, né? Quero deixar isso aqui em ordem alfabética, né? E assim por diante, né? Aqui apareceu referência, por quê? Porque eu apaguei aqui a linha do combustível que estava acima, né? Então, isso é fácil. É só criar outra fórmula. Igual a isso mais 100, por exemplo. Ou digitar aqui os próprios R$ 150. Mas esse problema de referência, por exemplo, são coisas que você descobre trabalhando, entendeu? Então, por isso, o treino. Então, toda vez que a fórmula for apagada, ele vai perder a referência, né? Por quê? Porque eu excluí. Se eu tivesse apagado só, né? Então vou até simular um caso aqui. Então, imagine que eu tenho isso aqui, R$ 100 mais isso. Então, uma vez que eu só apago a linha, o valor, ele vai entender que é zero. Agora, se eu excluo a linha, selecionando aqui, excluindo, né? Aí sim vai dar problema. Então, esse tipo de exercício é muito importante ser feito. Principalmente formatação condicional, né? Que são, olha, a gente falou aqui, acho que não chega a 5% do Excel. Mas olha como é importante treinar e fuçar nisso bastante. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida posta aí, coloca, né? E vamos conversando e também esclarecendo as dúvidas até aqui. Tá bom? Obrigado!